Fala, meu povo, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui. Eu queria pedir encarecidamente que você tivesse a paciência de me ouvir até o final. Esse vídeo aqui ele vai fugir um pouco do que é comum aqui nesse canal. Esse meu canal não é um canal de pregação, eu faço apenas devocionais semanais, vídeos bem curtos. Tem alguns 2 ou 3 vídeos de live que eu fiz com alguns amigos no Instagram que eu joguei aqui. E hoje vai ser um vídeo um pouco mais longo, eu vou fazer o possível para tentar resumir. Eu vou pregar, mas vai ser uma pregação super rápida. Eu vou tentar ser o mais breve possível naquilo que eu vou falar aqui. E por que eu estou trazendo essa palavra para você hoje? Por causa de uma necessidade dentro do círculo evangélico, dentro da igreja. Eu vou ler um texto que está em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, e você vai perceber aqui no meu canal que eu já trouxe esse texto aqui nesse canal, falando a respeito das pessoas que estão lá fora, ou seja, as pessoas que fizeram parte do círculo evangélico da igreja e hoje estão fora. Mas o que eu tenho percebido é que o mal que está presente aqui no versículo 19 de Provérbios, capítulo 6, ele está muito presente hoje dentro da igreja. E exatamente por causa disso que eu tenho percebido que algumas pessoas se tornaram desigrejadas, porque o ambiente de algumas igrejas se tornou algo completamente insuportável de se conviver. E por que isso acontece, querido? Isso acontece porque a igreja era para ser o local de comunhão, a igreja era para ser um local de acolhimento, ou seja, quando eu pecar, eu tenho a liberdade de confessar o meu pecado na igreja, porque lá eu vou ser acolhido, lá eu vou me arrepender publicamente e lá eu vou ser tratado. E o que eu tenho percebido é que tem algumas igrejas em específicos, né? Eu enquadro até a minha igreja, principalmente isso é muito presente no meio da juventude. Isso raramente acontece no público mais adulto da igreja, mas no meio da juventude é muito comum, porque o jovem, por assim dizer, ele necessita de amizade. Ele necessita se sentir parte daquela equipe, parte daquele grupo. E a partir do momento que o jovem ou a jovem, a moça ou o rapaz que está dentro da igreja se torna vítima de mentiras, de difamações, de inveja, de fofoca, a pessoa ela já não tem um círculo de amizade muito bom dentro da igreja. A amizade dela às vezes é uma ou duas pessoas, é aquele irmão, aquela irmã que levou ela para aceitar Jesus ali no altar. E ela começa a se tornar vítima desse tipo de chacota. O que vai acontecer? No dia mal daquela pessoa, no dia que aquela pessoa passar vergonha por causa de uma situação, ela não vai se sentir à vontade. Ela sabe que se ela confessar o que ela precisa confessar, ela vai ser esculachada por aquelas pessoas que a odeiam. Eu vou já explicar isso mais especificamente a você. O texto está lá em Provérbios 6, eu vou ler a partir do verso 16, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, o seu coração abomina. Primeiro, olhos altivos. Olhos altivos aqui está falando da soberba. A língua mentirosa, não precisa explicação. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos malvados. Ou seja, aqui está falando da pessoa que ela trabalha semanalmente e diariamente para ser mal, para praticar a maldade contra a pessoa, seja de maneira direta ou de forma indireta. Pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras, e aqui, o último, eu vou ler para você, esse último, Deus apenas não odeia, mas o seu coração abomina. Aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então você percebeu que Salomão aqui, ele faz uma lista do que a gente pode chamar de os 7 pecados capitais. Ou seja, eu já falei num vídeo aqui nesse canal que é aquele ditado de que não existe nem pecadinho nem pecadão. Muito crente cita isso. Eu, por exemplo, já cometi o erro de citar isso. Mas esse texto, ele é bem claro e ele deixa claro que existem pecados que Deus odeia mais. Existem pecados que Deus abomina mais. E talvez eu esteja enganado, mas dentro dos meus estudos bíblicos eu percebo que tem 2 pecados em específico que o Senhor abomina. Um é esse que eu acabei de citar para você, é aquele que semeia contenda no meio dos irmãos.
E o segundo pecado, que é chamado de abominação, é o pecado que é da homoafetividade, da homossexualidade e do lesbianismo, né? Você vai ver que lá em Romanos, Paulo vai nos falar por intermédio do Espírito Santo que isso é abominação aos olhos de Deus, né? Mas qual seria a diferença entre odiar algo e abominar outra coisa? O que significa o Deus odiar alguns pecados, mas outros ele abominar? Eu vou dar um exemplo bem claro para você. Você, como cristão, você odeia o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Ou seja, mas você não rejeita o dinheiro, porque você precisa de dinheiro para pagar suas contas, você precisa de dinheiro para suprir suas necessidades, então você consegue odiar o amor ao dinheiro e ao mesmo tempo conseguir conviver com o dinheiro. É a mesma coisa. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui por intermédio de Salomão é que Deus ele odeia aquele que tem os olhos altivos, aquele que é soberbo, aquele que se acha superior aos outros, aquele que tem uma visão muito elevada de si mesmo. Mas Deus, ele consegue conviver com o soberbo no meio do seu povo por mais tempo. Da mesma forma, Deus, ele odeia aquele que profere mentiras, aquele que tem a língua mentirosa. Mas cai a nós, toda a igreja tem mentiroso. Ou seja, no meio do povo de Israel, tinham mentirosos ali. E você vê que essas pessoas passaram lá na Bíblia, todos os mentirosos que habitavam no meio do povo de Israel, eles conseguiram ainda passar muitos e muitos anos ali naquele meio. Alguns deles se arrependeram, outros não. Mas quando a gente fala de abominação, queridos, abominação, quando a gente vai olhar o significado, significa algo que se tornou insuportável, execrável. Ou seja, quando algo se torna abominável para mim e para você, isso significa que não tem mais como suportar. Isso significa que aquilo já passou de todos os limites. Então, quando Deus diz que ele abomina certo pecado, querido, o Senhor Deus ele está querendo nos ensinar aqui que quando o seu pecado se tornou abominação ao coração dele e aos olhos dele, você vai ser ferido. Você vai ser julgado porque você passou dos limites. Tem um certo pastor que eu não lembro o nome dele, mas ele fala a respeito da medida da iniquidade. Ou seja, o cristão, o falso cristão, ele pratica a iniquidade até certo ponto. Vai chegar um momento que a prática da iniquidade da vida privada dele vai chegar a um certo limite. E quando chegar aquele limite, vai se tornar abominação. É aí que Deus vai ferir. E por que eu estou falando isso para você, queridos? Quando eu falo para você que na igreja existem mentirosos, existem pessoas que fazem fofoca, existem pessoas que maquinam planos malvados. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer para você que a igreja é local de pecadores redimidos. É local de pecadores que reconheceram a sua condição de pecador, estão ali na casa de Deus, no meio do povo de Deus, para tentar crescer junto com aqueles que têm uma fé mais firme, com aqueles que têm uma vida de santidade mais firme, mais presente. Mas a partir do momento que a pessoa ela está na igreja, passa 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, muitas das vezes eu conheço pessoas que foram criadas na igreja até junto comigo, mas chegou a idade adulta e parece que a pessoa não amadureceu. A pessoa é a mesma fofoqueira de sempre. A pessoa possui o mesmo nível de inveja e de maturidade. A pessoa ela gera contenda no meio da igreja. A pessoa ela faz com que pessoas saiam da igreja por causa do comportamento dela. Eu fiz uma postagem no meu Instagram nesses dias que algumas pessoas acharam pesadas, mas a realidade é que nós temos uma visão muito romântica do Evangelho. E as coisas mais duras do Evangelho a gente tem medo de pregar, querido. A verdade é essa, Deus ele é tão misericordioso, queridos. Ele é tão amoroso que ele tem te suportado até agora. Que ele tem suportado eu e você até agora. Eu quero ler, antes de explicar essa parte para você, eu quero ler rapidamente um texto aqui com você, que está lá em Efésios, capítulo 4, verso de número 2.
Efésios 4:2 diz o seguinte, vamos ler a partir do verso 1. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu quero pegar só essa primeira parte. Paulo nos exortou a andarmos de modo digno da nossa vocação. E quando ele fala de modo digno da nossa vocação, ele está falando aqui, primeiro ele está se dirigindo à igreja. Ele está nos ensinando aqui como deve ser o modo do cristão dentro do corpo de Cristo e também diante dos homens que estão lá fora. Então, e depois ele vai falar a respeito da unidade, que nós precisamos ter mansidão e nós precisamos suportar uns aos outros em amor e conservar a nossa unidade no corpo de Cristo pelo vínculo da paz. Mas, queridos, quando Paulo falou em suportar uns aos outros em amor, ele não está falando em suportar uns aos outros a vida toda. Ele não está falando em suportar a pecaminosidade de um certo irmão e irmã em Cristo meu durante 10, durante 20, durante 30 anos. Ele não está falando a respeito disso. Mas ele está falando para nós termos mansidão e nós suportarmos até um certo limite. Queridos, existe um certo ensino errado dentro da igreja a respeito do amor ao irmão e à irmã e a respeito da unidade. A gente tem aquele certo conceito mundano que entrou dentro da igreja. Aquele conceito de que eu amo a pessoa independente do pecado dela. Eu continuo convivendo com a pessoa independente do que ela fez. Eu continuo indo na casa da pessoa, eu continuo caminhando com a pessoa para tudo quanto é canto, independente se ela dá mau testemunho, independente se dentro da igreja ela está fazendo com que pessoas saiam da igreja por causa do mau comportamento dela. Eu percebo que esse conceito mundano entrou dentro da igreja. Eu quero dizer para você que esse mesmo Paulo que nos ensinou a suportar uns aos outros com amor, existiram pessoas no seu ministério que ele não suportou e ele mandou sair. E ele mandou os irmãos nem sequer sentarem para comer uma refeição com essa pessoa. Eu quero que você abra comigo a Bíblia, lá em 1 Coríntios. Queridos, hoje o bicho vai pegar. Hoje o negócio aqui tá sério. 1 Coríntios 5, verso 9 diz o seguinte: eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com devassos. Não me referia, aqui devassidão, aqui está falando da imoralidade, né? Mas esse não é o cerne da questão aqui, verso 10. Não me referia, de modo geral, aos devassos ou imorais deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos devassos, pois então teríeis que sair deste mundo. Ou seja, Paulo ele está dizendo aqui que quando ele falou para nós não termos relações com pessoas imorais, com pessoas devassas, ele não está falando a respeito dos imorais do mundo, mas ele está falando dos imorais e dos devassos que estão dentro da igreja praticando a mesma coisa daqueles que estão lá fora. Não escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Injurioso aqui está falando da pessoa que profere ofensas, seja fisicamente ou seja verbalmente. Ou seja, quando dentro da igreja você maquina o mal daquela pessoa. Eu vou entrar até num assunto aqui que parece que foge um pouco, mas eu acho que tem tudo a ver. Eu percebo que está muito na moda no meio da juventude hoje, essa questão de profecia de namoro, né? Eu sei porque tem um amigo meu que ele é líder, que ele já foi meu líder de juventude, e ele me falou uma vez: Davi, na época que eu liderava a juventude da igreja, era comum eu ver algumas meninas orando e conversando com as outras. Eu tô orando para que fulano de tal largue a menina lá, para que eu fique com ele. Ou seja, eu percebo que isso na época dele, há muitos anos atrás, na época que eu era adolescente. Hoje está pior ainda.
O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é o seguinte, a menina ela tem inveja da outra dentro da igreja. O que acontece carnalmente na mente dela? Ela inventa uma profecia contra aquele namoro para destruir aquele relacionamento. Ou seja, então o que a pessoa está fazendo muitas das vezes, a gente ri disso, porque é muito engraçado mesmo, mas isso é algo sério, queridos. A pessoa ela está brincando com algo sério. Ela está se fazendo de profeta quando ela não é. Ou seja, a pessoa por inveja, a pessoa por ser mal resolvida na vida, ela vai descontar sua frustração na sua vida naquela pessoa dentro da igreja que ela tem inveja. Ou muitas das vezes você pode ver que existem dois homens ali dentro da igreja, dois rapazes dentro da igreja que disputam por um cargo de liderança dentro da igreja, disputam por um cargo ali no meio da juventude. E o que acontece? Um começa a elaborar planos malvados para destruir o outro, para afugentar aquele outro. E uma coisa interessante que Paulo falou aqui é isso, querido, que muitas das vezes o avarento, existem pessoas avarentas, existem pessoas malignas que se tornaram instrumentos de Satanás dentro do corpo de Cristo. Eu vou falar algo que eu postei esses dias nas minhas redes sociais. Se a sua conduta e se o seu comportamento dentro da igreja está fazendo com que pessoas sejam afugentadas, com que pessoas se afastem da igreja, eu quero dizer para você que o diabo não está precisando fazer nada. Você está trabalhando para ele sem perceber. O que vai acontecer se você não se arrepender a tempo, voltando ao texto lá de Salomão, de Provérbios 6, se você não se arrepender a tempo, vai chegar um tempo que essa sua conduta vai se tornar abominável ao coração de Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te ferir. Ele vai abater a tua soberba para proteger o rebanho que está sendo prejudicado por você. E uma coisa interessante que Paulo falou nesse texto, queridos, aqui de 1 Coríntios, eu quero terminar esse vídeo com isso, já está ficando muito longo. Ele fala bem aqui no final do verso 11. Com tal pessoa que... Eu vou parafrasear aqui. Com tal pessoa que pratica essa conduta mundana e diabólica dentro da igreja, não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão lá fora, os que estão fora da igreja? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora, os que não estão dentro da igreja, Deus julgará. Afastai o mal do meio de vós. Queridos, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho os meus defeitos, mas uma coisa eu vou puxar a bola aqui para o meu lado. Isso que Paulo falou aqui, eu sempre segui na minha vida. Se eu vejo que a pessoa, quem me conhece de perto sabe que eu sou assim, a pessoa ela pode ser amiga de infância minha. A pessoa ela pode ser uma pessoa que já até me ajudou. Se a pessoa se tornar uma devassa dentro da igreja, se a pessoa estiver afugentando pessoas do corpo de Cristo, por causa de inveja, de fofoca, de malignidade no coração, de soberba, e essa pessoa é próxima de mim, o que eu vou fazer? O que eu costumo fazer? Eu confronto essa pessoa. Mesmo sendo amigo, eu exorto, eu vou pessoalmente, eu falo. E se a pessoa não quiser se arrepender, sabe o que eu faço? Eu faço isso que Paulo falou, eu nem me sento para almoçar com essa pessoa. Eu não marco de sair com essa pessoa, porque essa pessoa já não é uma influência para mim. Essa pessoa ela está dentro do corpo de Cristo, está vivendo como uma mundana, está se tornando um instrumento de Satanás dentro do corpo de Cristo para afugentar o rebanho. Então, queridos, eu quero terminar esse vídeo falando algo para você. Quando você encontrar isso no meio da sua igreja, confronte com força. Pode ser sua melhor amiga, pode ser a pessoa que ajudou você nos momentos mais difíceis, mas eu quero dizer algo para você. A verdade do evangelho na vida do cristão, ela está acima de toda amizade. Ela está acima de todo vínculo de irmandade. Se a pessoa está prejudicando pessoas dentro da sua igreja, por causa da sua conduta, por causa da sua malignidade, da sua soberba, confronte. E se a pessoa não se arrepender, faça como Paulo. Pare de conviver com essa pessoa.
Chegue para a pessoa e fale, ó, a partir de agora eu estou parando de andar com você por causa da sua conduta. Eu percebi que você não quer se arrepender. E eu já fiz isso várias vezes, queridos, por incrível que pareça, dá muito certo. Já teve amigo meu muito próximo que eu fiz isso. Ó, eu estou parando de andar com você porque você não está interessado no meu conselho. Você não está interessado na verdade do evangelho, você não quer se arrepender. Demorou um mês, o cara me procurou dizendo que queria mudar. Aí sim, quando a pessoa se arrepende, aí eu trago a pessoa para perto. Eu ajudo porque a igreja é local de irmandade. E a igreja também é lugar de disciplina. Então, queridos, é fofoca, profecia falsa sobre namoro, inveja, dor de cotovelo com o irmão ou irmã dentro da igreja. Isso pode ser comum no mundo, mas isso não pode ser comum dentro da igreja. Como Paulo falou aqui no final do texto, afastai o mal do meio de vós. Então, queridos, eu percebo que nós estamos pecando muito nisso, porque eu percebo que em muitas igrejas já existem pessoas que estão há 10, 20 anos, né, e por ser amiguinha do pastor, ou por ser uma pessoa já antiga na igreja, a pessoa está praticando mal, a pessoa está afugentando o rebanho daquela igreja, e a igreja não confronta, a igreja não manda a pessoa embora. Então vou falar algo para você, se você faz parte do grupo dos semeadores de contenda dentro da igreja, e no seu coração você acha que você está fazendo certo, se tem pessoas que estão deixando de ir para a igreja por causa de você, eu queria pedir algo para você. Você faz mais bem para a igreja fora dela do que dentro dela. Se torne desigrejado. Eu já fiz uns 3 vídeos aqui no meu canal falando a respeito dos desigrejados. E o pastor Augusto Nicodemos, ele fala a respeito do desigrejado ideológico, né? Ó, tem um desigrejado que saiu por ser ferido, ou seja, a pessoa que se tornou alvo de fofoqueiros dentro da igreja e não recebeu ajuda de ninguém e se tornou uma desigrejada por causa disso. Mas existe o desigrejado ideológico. É aquela pessoa que deu trabalho até onde deu dentro da igreja, afugentou o rebanho todo, é expulsa da igreja porque se tornou uma pessoa abominável dentro do corpo de Cristo. E essa pessoa ela começa a praticar o que ela praticava dentro da igreja lá fora. Então, no caso dessa pessoa, desse desigrejado ideológico, se ele quer permanecer nessa mesma conduta de ser um semeador de contenda, é melhor ele ir lá fora do que aqui dentro. Tá tudo bem, querido? Então, eu queria que você refletisse nessa mensagem e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus lhe abençoe e você pode comentar embaixo, né? Mas você tem o direito de discordar de mim, mas eu percebo que nesse vídeo, nessa palavra em específica, eu falei nada mais e nada menos do que aquilo que está na palavra. Então, eu acredito que se você for bater, se você é cristão mesmo, se você for bater contra aquilo que eu estou falando, preste bastante atenção que você está batendo contra a palavra de Deus. Eu acredito que eu fui muito fiel às palavras do rei Salomão em Provérbios 6, as palavras do apóstolo Paulo por intermédio do Espírito Santo em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3, e 1 Coríntios 5, versos de 9 a 13. Eu queria que você refletisse nessas 3 passagens em casa e analise tudo aquilo que eu falei aqui antes de fazer qualquer comentário. Deus lhe abençoe e até a próxima, querido. Se inscreva no canal para dar aquela força, eu ia pedir. Esse canal, eu tenho alguns planos com esse canal. Muitas pessoas têm sido alcançadas com as mensagens desse canal. Eu queria pedir que você me ajude, compartilhe o link desse canal e desse vídeo com todos os seus conhecidos, irmãos e irmãs em Cristo. Deus lhe abençoe, querido, e até a próxima.